Graças ao Senhor por mais uma conferência aqui em Fortaleza. Eu me lembro de ter inaugurado esse lugar, com uma conferência, e agora já estamos usando esse lugar maravilhoso que Deus preparou. Em Maracanaú ontem, eu havia dito para os irmãos que todos nós devemos ter muita clareza sobre a vontade do Senhor. Ontem eu li para os irmãos o livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, mostrando o quanto a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é inegociável, a vontade de Deus será feita até a consumação desse século. Então, capítulo 1 de Efésios fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Tudo isso é segundo o bom prazer da vontade de Deus. O bom prazer da vontade de Deus fez com que Deus, ele pudesse ter um plano, um projeto, e dentro desse plano, Deus pôs o homem como seu centro, e ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Irmão, santo, o único santo nesse universo é Deus. Eu queria deixar bem claro, bem clara essa definição do que é santo. Muitos cristãos pensam ser santo é não pecar, mas irmãos, a santidade é muito mais do que o conceito da moralidade, da ética que nós temos por não fazer coisas ruins, não cometer pecados, não enganar os outros, não prejudicar os outros, etc, etc. Mas ser santo é simplesmente ser como Deus é, porque nesse universo não há outro igual a Deus. Ele é o único Deus, não há outro igual. Então, se você quer ser santo, você tem que ser igual a Deus. Então, Deus, só Deus é santo, e Ele quer nos tornar santos. Imagina só, Deus quer colocar a sua natureza em nós, que Ele escolheu, e Ele nos predestinou para sermos filhos, não só filhos tecnon, filhos ainda infantis, mas Ele nos escolheu para sermos filhos maduros, filhos ruiós, para sermos filhos herdeiros de Deus, para herdar o mundo vindouro. E com tudo isso é por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isto é, a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é algo imutável, a vontade de Deus é algo muito forte, ninguém consegue ir contra a vontade de Deus, porque Deus irá fazer a sua vontade até o final desse século. Ó Senhor Jesus, por isso nós precisamos, como filhos de Deus, conhecer a Deus e conhecer a sua vontade. Versículo 9, vamos dar uma olhada no versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Deus precisa desvendar, tirar o véu, para revelar-nos qual é a sua vontade, qual é o mistério da sua vontade.
segundo o seu beneplácito, segundo o seu bom prazer, segundo o seu desejo do coração. E esse beneplácito, esse bom prazer, ele propôs em Cristo. Quer dizer, Cristo é um meio para ele alcançar o propósito. Versículo 10 revela qual é a vontade de Deus: de fazer convergir nele. Convergir nele quem? Convergir em Cristo. Todas as coisas na plenitude dos tempos, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quer dizer, Deus deseja que todo homem esteja debaixo do seu encabeçamento. Não só o homem, mas todas as coisas devem estar debaixo do encabeçamento de Cristo. E quando Cristo assumir, tomar posse do seu reino, ele irá derrotar o último inimigo, que é a morte. No final do milênio, Satanás será lançado no fogo, lago de fogo, e a morte será lançada no lago de fogo. Não haverá mais nenhum inimigo. Então, Cristo, ele entregará o reino a Deus Pai. E Deus Pai tomará o reino da sua mão, e próprio Cristo será encabeçado por Deus. Ele se sujeitará a Deus Pai, e Deus será tudo e em todos. Vocês, como cristãos, vocês têm dever de conhecer isso. Nós estamos trabalhando em favor do mistério da vontade de Deus. Estamos indo nessa direção. Está claro? Portanto, a palavra profética tem que ir na mesma direção. O livro de Romanos que nós lemos, logo no capítulo 1, dá uma olhada em Romanos capítulo 1. Logo no capítulo 1, quando Paulo revela o Evangelho de Deus, ele, logo em seguida, no versículo 5, ele diz assim: por intermédio de quem? De Cristo nosso Senhor, intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para o quê? Qual é a finalidade desse evangelho? Para a obediência por fé entre todos os gentios. Irmãos, a vontade de Deus é conseguir a obediência por fé de todos os gentios, através da fé. Quem aqui foi justificado pela fé? Amém. Quem aqui teve seus pecados perdoados pela fé? Amém. Cristo morreu por você e você recebeu a redenção de Cristo por meio da fé. E se você entrou por essa porta da fé, você está indo em direção à obediência da fé. Deus quer pouco a pouco trabalhar em você para que você aprenda a obediência por fé. Essa é a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Tanto é que no final, no desfecho desse livro, Romanos 16, o finalzinho, as palavras finais de Romanos 16, versículo 25. Vamos dar uma olhada que está escrito ali. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Que mistério é esse? Eu aqui acabei de ler. É o mistério da sua vontade, não é? E esse mistério esteve guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. As escrituras proféticas são o quê? Um conjunto de palavras proféticas. Deus
ao longo do tempo, Ele vem usando os seus profetas para falar a sua palavra profética, certo? E tanto é que até hoje, irmãos, graças a Deus, não tem cessada a palavra profética no meio de nós. Desde a partida do nosso querido irmão Dong, o Senhor não parou de falar conosco. A sua palavra profética tem continuado a falar no meio de nós. E essas palavras proféticas estão dentro das escrituras proféticas. E essas escrituras proféticas têm por função revelar o mistério da vontade de Deus, que é ir em direção ao que Deus quer, que é encabeçar Cristo sobre todas as coisas. Mas primeiramente Ele quer encabeçar a sua igreja, Ele quer nos encabeçar, tá? E essas palavras, essas escrituras proféticas são segundo o mandamento do Deus eterno. Não é uma palavra qualquer inventada pelos homens, mas é segundo o mandamento do Deus eterno. Para quê? Qual é a função? Para a obediência por fé entre todas as nações. Todo o trabalho de Deus hoje, irmãos, com a sua igreja, é conseguir a obediência por fé no nosso meio. Vocês estão entendendo? O crescimento de vida, a maturidade de vida, você consegue ver na obediência. Quanto mais uma pessoa é madura, mais essa pessoa é obediente a Deus, está debaixo do encabeçamento de Cristo. Não é porque essa pessoa conhece muito bem a Bíblia, não é porque essa pessoa consegue levar milhões de pessoas à salvação, não. É a obediência que conta, obediência por fé. Até nosso Senhor Jesus Cristo, como homem, teve que aprender obediência pelas coisas que sofreu, não é? E nós também precisamos aprender a obediência pelas coisas que nós passamos aqui como vida cristã, na nossa vida da igreja, cada vez mais encabeçados por Ele, tá? Bom, então, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Tá? Essa introdução, todos estão cientes do que seja a vontade de Deus, do que seja o mistério da vontade de Deus, o que Deus realmente quer obter no nosso meio é o encabeçamento de Cristo, é a obediência por fé no nosso meio. Amém? Tá bom. Aí, com isso, eu posso dar sequência ao que eu estava falando ontem. Ontem eu usei a história de Abraão para mostrar para vocês, para quem estava lá ontem, e vou dar sequência hoje. Abraão, na época dele, para conhecer a Deus, eles não tinham nenhuma fonte externa como a Bíblia para conhecer a Deus. Eles não tinham nenhuma informação sobre Deus. O homem teve alguma informação lá na criação. Deus conversava com Adão, mas desde a queda de Adão, o homem foi expulso do jardim do Éden. E depois disso nós vimos o quê? Nós vimos que o homem, com Enos, com o nascimento do Enos, o homem começou a invocar o nome do Senhor. E mais tarde o Enoque andou com Deus, e tanto que andou com Deus já não era, e Deus o tomou para si. E depois disso nós não vimos mais Deus falar com mais ninguém. E foi em Gênesis 6, falar com Noé sobre a destruição daquela maldade, aquela extrema maldade a que o homem chegara.
através do dilúvio. E você não ouve Deus falar com as pessoas. Então, o homem não tinha nenhuma fonte de conhecimento de Deus. É isso que eu quero mostrar para vocês. Hoje você tem tudo para conhecer a Deus. Você tem a Bíblia na mão. Isso aqui, irmãos, é uma preciosidade nossa. Tudo está aqui, ó. A nossa base da fé está tudo aqui. Você não precisa buscar nada mais além da Bíblia. A Bíblia tem tudo. Toda a base da nossa fé está aqui na Bíblia. E nós temos os livros que explicam a Bíblia. Nós temos palavras que trazem palavras de revelação sobre a Bíblia. Nós temos o que? Alimento diário na mão. Abraão não tinha alimento diário na mão. Nós temos jornal Árvore da Vida, que podemos levar essa palavra para outras pessoas. Não tinha ninguém para levar conhecimento de Deus para ninguém naquela época, não é verdade? Nós temos tantas fontes de informação sobre Deus. Nós temos as conferências como essa. Estamos ouvindo uma palavra, irmãos, que nos abre os olhos para conhecer a Deus e nos traz revelação de Deus e nos traz uma palavra profética sobre Deus. Estamos conhecendo a Deus. Mas naquele tempo, o homem não tinha sequer profeta. Eles não conheciam a Deus. Não é assim? Por isso, irmãos, valorize o que você tem. Valorize que você tem muitas fontes de informação sobre Deus. Mas tudo que os homens, por isso que o homem, irmãos, caiu em sucessivas quedas, até que chegou em Gênesis 6, ontem nós havíamos mostrado para os irmãos que o homem chegou, a maldade do homem chegou a um extremo, ao ponto de Deus ter de exterminar toda a humanidade. Gênesis 6, versículo 5, o versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquela época, o homem vivia 900 anos. Mas vou viver 900 anos para fazer maldade? É melhor Deus diminuir a idade deles. Depois do dilúvio, o homem passou a viver em torno de 500 anos. Depois para 300 anos. E finalmente no tempo de Moisés viveu há 120 anos. E nós hoje, irmãos, está tudo em torno de 90, 100 anos. E Moisés fala, quando o homem, né, é forte, vive 70 anos, 80 anos, e até o dia de hoje é mais ou menos assim. Portanto, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. Versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvida a cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Bom, eu vou correr um pouquinho mais agora, tá? Para a gente poder adiantar. Então, essa é a humanidade que se corrompe tão rapidamente. Em poucas gerações, o homem chegou a essa extrema maldade. Deus então exterminou a humanidade, apenas preservou 8 pessoas de uma família, da família de Noé. E essas 8 pessoas, depois do dilúvio, começou uma civilização pós-dilúvio, um novo começo, e certamente esse novo começo era um novo começo cheio de temor a Deus. Temer, cometer maldade, cometer violência, porque viu o castigo de Deus era uma coisa séria, uma coisa grave. Todavia, 352 anos depois do dilúvio, quando nasceu Abraão,
a terra toda havia se tornado o que? O paganismo tinha tomado conta da terra. Quer dizer, os homens já não adoravam a Deus verdadeiro e adoravam a ídolos. Eu expliquei ontem para os irmãos, com o surgimento do Nimrod, foi o primeiro homem que substituiu Deus, dizendo para o homem: não precisam mais, vocês não precisam mais temer a Deus, confiem no homem, confiem em mim, eu vou vos dar tudo que vocês precisam, alimento, segurança, né? Casas, etc, etc, e que esse homem começou a ser poderoso na terra, foi o primeiro homem, primeiro tirano na terra, e ele se tornou o quê? Primeiro a experimentar o poder entre os homens. E ele quis, mais tarde fez, junto com os homens, fizeram uma torre de Babel, cujo topo atingisse ao céu. Quer dizer, ele desafiava a Deus, dizendo que ele não precisa mais de Deus. O homem se tornara independente de Deus. O homem não precisa mais de Deus, não precisa se preocupar com a vontade de Deus, não precisa se preocupar com o temor a Deus. Basta o homem fazer a sua própria vontade, né? O homem buscar seu próprio caminho, independente de Deus. Esse era o homem daquela época. E criou-se dessa forma ídolo. Ídolo era apenas uma ajuda da divindade, fora Deus, para o homem conseguir o quê? O intento que a vontade do homem quer. Quer dizer, os ídolos são servos para fazer a vontade do homem. Essa era a definição do ídolo. E assim não havia quem adorasse a Deus verdadeiro, todos adoravam a deuses falsos. E Abraão nasceu nesse ambiente. Até seu pai Tera era um adorador de ídolos. A tradição conta que ele era um fabricante de ídolos. Você consegue crer nisso? A situação era terrível para onde o homem caiu. Ó Senhor Jesus! Deus então resolve chamar um homem, já que nessa terra não havia uma pessoa que adorasse a Deus, que conhecesse a Deus, que soubesse o que está no coração de Deus. Na verdade, a vontade de Deus, irmãos, é toda para o homem, para o benefício do homem. Mas o homem queria buscar seu próprio benefício tolamente e se afastou de Deus. Mas Deus achou um homem. Esse homem chama-se Abraão. E esse homem, por meio desse homem, ele queria conseguir uma nação santa. Ele queria conseguir um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele queria desse homem, através de Abraão, Isaque e Jacó, ele pudesse obter um povo de propriedade exclusiva de Deus. Finalmente alguém que adorasse a ele, alguém que servisse a ele. Senhor Jesus. Esse era Abraão. Abraão então teve as suas experiências. A tradição conta que tudo que Abraão sabia, que Deus, existe um Deus verdadeiro em que ninguém adorava. Ele queria buscar esse Deus verdadeiro, criador do universo. E Deus então o chamou lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Desde o primeiro chamamento, ele foi despertado, o seu espírito foi despertado. E Deus levantou uma situação, ele foi morar em Harã. Em Harã, depois que o pai dele morreu, Deus novamente foi chamá-lo para sair da terra. Ontem nós vimos isso em Gênesis capítulo 12. Vamos abrir em Gênesis capítulo 12? Tenha um pouco de paciência com essa parte histórica, porque é importante vocês se situarem. Enquanto que todos os homens buscavam o seu próprio benefício, engrandecer o nome do homem, exaltando o nome do homem, deixando de lado, abandonando totalmente a Deus. Mas ali estava um homem que engrandecia o nome do Senhor.
Ele chegava em um lugar, levantava o altar e invocava o nome do Senhor. Esse era Abraão. Esse homem que não buscava engrandecer a si mesmo, não buscando sua própria vontade, como todos os demais homens, Deus o engrandeceu, Deus o abençoou. Capítulo 12, versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus queria em Abraão fazer dele uma grande nação, uma nação que seja uma nação santa, igual a Deus que é santo. E ele abençoou Abraão. Irmão, Deus quer abençoar você. Deus quer usar você. Naquele tempo não havia apenas um homem que engrandecia o nome do Senhor, mas através desse homem Deus iria conseguir uma nação. Quem sabe através de você Deus não consiga ganhar igrejas, Deus não consiga ganhar bairros, não consiga ganhar grupos familiares por meio de você. Se você tiver um coração correto, Deus também pode abençoar você, Deus também pode engrandecer você. Que tal? E se tu uma bênção, você será uma bênção aonde quer que for. Amém? Amém. Mas para isso tem uma condição: você não busca a sua própria vontade. Você tem que ter um coração puro como tem Abraão, como tinha Abraão. Um coração puro que o irmão leu aqui em Salmo 51, versículo 10. É isso, né? Podemos abrir aqui novamente a nossa Bíblia. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria é criar do nada. Esse verbo em hebraico é bara, é criar do nada. O Senhor sabe que nós, como homem caído, não temos esse coração, mas podemos pedir para o Senhor esse coração. Cria em mim, ó Deus, cria um coração puro em mim, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, esse coração puro é um coração que não busca a sua própria vontade. Aqui na igreja, nós não buscamos vantagens, não buscamos posição na igreja, não buscamos fama, não buscamos ser conhecido, não buscamos ser alguém grande na igreja. Nós só buscamos a vontade do Senhor. Não estamos aqui, irmãos, para ganhar algum benefício, seja um benefício material, dinheiro, ou um benefício psicológico, ou um benefício espiritual. Não, nós estamos aqui só para fazer a vontade do Senhor. Abraão, a ele foram dadas muitas promessas de que Deus daria a terra de Canaã para ele, a ele e a sua descendência, mas ele não tinha essa ambição de ter patrimônio material aqui na terra. Ele não tinha essa ambição. Vocês se lembram que quando ele e Ló já não podia mais conviver, porque haviam se multiplicado gados e ovelhas, rebanhos, e Ló queria ter o seu próprio rebanho, então não se podia conviver juntos. Então Abraão foi tão grande, ele não tinha ambição no seu coração, disse para Ló: Ló, escolha você primeiro. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Quer dizer, você tem a liberdade de escolher, a prioridade de escolher é sua, porque Abraão não tinha essas coisas no coração.
Irmãos, aqui na terra também, irmãos, não tem essa ambição no coração. Não busque vantagem própria. Aqueles que são mesquinhos em defender a sua própria, suas vantagens, seus direitos aqui na terra, irmãos, na verdade vão sair perdendo. Aqueles que confiam no Senhor, o Senhor abençoará. E tem abençoado. Não é verdade? Então, irmãos, nada temos para nós. Na igreja não temos a nossa própria obra. Nosso coração tem que ser limpo, puro. Estamos aqui, somos apenas servos do Senhor. Você é um servo do Senhor, eu sou um servo do Senhor. Cada um tem o seu papel, não é isso? Eu tenho a minha função, você tem a sua função, e nós somos todos servos do Senhor. Não ambicionamos nada para nós. Assim, irmão, nós vamos ser bênção onde quer que o Senhor nos coloque. Do contrário, nós vamos ser uma maldição onde quer que o Senhor nos coloque. Todo lugar que nós vamos ser uma dor de cabeça para todo mundo. Não é um problema para a igreja. Não, nós queremos ser uma bênção. Por isso, sê tu uma bênção. E ainda assim, o Senhor abençoará todos que nos abençoarem. Você já viu isso, não? Você tem certeza? Todos, se você for uma bênção, coração puro, todos que te abençoarem serão abençoados. Todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Irmão, eu já vi isso demais. E é verdade, isso acontece. E assim, irmãos, Abraão foi conhecer o Senhor em Siquém, depois no monte entre Betel e Ai, adorou o Senhor, invocou o nome do Senhor, levantou o altar. Esse era o Abraão que foi conhecendo o Senhor passo a passo, pouco a pouco, cada vez que Deus lhe aparecera, cada vez que o Senhor falava com ele, ele foi conhecendo ao Senhor. Mas ele veio a primeira provação, ele desceu ao Egito na primeira fome, e ele não aguentou a provação, mas não tem problema, diz que tem um coração puro, não é isso? Nós ainda, quando somos crianças na fé, nós podemos ser reprovados em alguns momentos, mas mesmo nesses momentos de reprovação, irmãos, o Senhor nos abençoa. Abraão saiu do Egito rico, muito rico, muito rico, mas ele estava pouco ligando com essa riqueza terrena. Ele queria uma riqueza espiritual, ele queria uma riqueza celestial, não é assim? Livro de Hebreus capítulo 11 fala, ele aguardava uma pátria celestial. Ele andava aqui na terra como peregrinos, ele não buscava um pedaço de terra disputando um pedaço de território com os outros, não. Ele sabia que Deus lhe reservara uma coisa muito maior. Irmãos, assim somos nós, não é verdade? Então, ele saiu de lá muito rico. E Ló, ó Senhor Jesus, tem tanta coisa para falar. O Ló que achou que tinha um rebanho à parte de Abraão, né? Achando que tinha o seu grupo de pastores de ovelhas. Irmãos, não tenha seu próprio grupo de pastores, não tenha seu próprio rebanho, não tenha seu próprio gado. O nosso gado, irmãos, é o gado do Senhor. O rebanho é um só, o rebanho do Senhor é um só. Não tenha o seu próprio particular, não tenha o seu grupo de obreiros que só ouve você. Irmãos, tudo é do Senhor, não é assim? E assim Abraão teve um fim triste. No fim, vocês sabem, caiu em Sodoma. Quando Sodoma foi destruída, a mulher dele virou uma estátua de sal. Ele teve descendência por meio de uma relação incestuosa com as suas duas filhas e gerou Amon e Moabe. Quem aqui leu o Deus presente que se oculta? Não muitos, né? Se não leram, precisam ler. É um livro muito doce, muito doce. E a primeira parte fala da Ruth. Irmãos, a Ruth resgatou aquilo que Ló errou. Para mim, o Ló deveria dizer para Abraão: Abraão, tio, eu não tenho o meu próprio rebanho, eu estou aqui, eu vejo que toda bênção que tem, vem de ti. O Senhor
e é que está te abençoando. Eu estando na sua casa, já sou abençoado. Eu não preciso nada para mim, eu estou aqui para te servir. O teu rebanho é meu, o meu rebanho é teu, eu estou aqui para servir o teu rebanho. Irmão, já pensou se fosse assim? Ló teria outro destino, não é verdade? Ele não fez isso, mas veio uma Ruth, descendente dele, amonita, dos filhos de Amon. Descendente de Amon, falou para a sua sogra, Noemi. A sua sogra falou: vai seguir a órfã, a tua outra cunhada. Vocês são novas ainda, o marido de vocês, os maridos morreram, vocês ainda têm uma vida a construir, vocês podem construir um novo lar. Volta para casa, volta para a terra dos amonitas, e vocês consigam novos maridos e casam-se, e tenham a sua própria vida. Sabe o que a Ruth falou para ela? O que ela falou? Ela falou assim: aonde fores tu, irei eu, e onde repousares, ali repousarei eu, e o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Irmão, se Ló tivesse falado isso para Abraão, não teria toda aquela consequência. Então precisou de uma descendente, uma mulher, para resgatar a vergonha de Ló, dos amonitas. Vocês viram essa história bonita da Ruth? E a Ruth se tornou o quê? Os ancestrais da geração de Davi. Portanto, Cristo veio segundo a carne na descendência de Davi. Ruth fez parte da genealogia de Cristo. Não é maravilhoso? Por isso, irmãos, não busque o seu próprio interesse, busque o interesse do Senhor. Muito bem, então, e mais tarde, Abraão falou para o Senhor: Senhor, você me deu tantas promessas para mim, para minha descendência, mas eu preciso te lembrar de uma coisa: você não me deu descendente, não me deu filho. Fala tanto em descendência, mas não me deu filho. Será que é o Damasceno Eliezer da minha casa? Ele será o meu herdeiro? O Senhor falou: não. O teu herdeiro será quem? Será nascido de ti. Aí toda a pressão recaiu sobre a Sara, porque a Sara, que estava estéril, não podia dar filhos, e a pressão sobre a Sara falou assim: eu não aguento essa pressão não, então vou dar um jeito. Eu tenho uma serva, tome-a como esposa, certo? E o filho que der será gerado de ti, e atenda, né, a promessa de Deus. E os dois anuíram a isso e realmente geraram a Ismael. Deus não apareceu a Abraão por 13 anos, pelo menos não tem registro na Bíblia. E quando chegou em Gênesis 17, que apareceu? Quem apareceu a ele? O Deus que apareceu a ele disse o quê? Dá uma olhada, Gênesis 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Em hebraico, o Deus Todo-Poderoso aqui é El Shaddai. Eu sou o El Shaddai. Eu sou o Deus poderoso, todo suficiente. Tudo que o homem precisar, eu sou. Tudo que você precisar, eu posso prover. Deus
aparece Abraão para dizer: eu sou o teu provedor, você não precisa dar um jeitinho para me ajudar. Tudo que você precisar e não consegue fazer, eu posso prover a você. El Shaddai é Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente e o Deus provedor. Por que eu falo assim? Porque quando Abraão foi oferecer Isaque, vocês se lembram que o seu filho perguntou para Abraão: Abraão, papai, está aqui a lenha, está aí o cutelo, mas onde está o animal para ser sacrificado? O que Abraão disse? Deus proverá, filho, Deus proverá. Então, ele sabia agora, ele conheceu ao Deus El Shaddai, Deus que provê. Finalmente, ele conheceu mais um pouco esse Deus de uma forma mais vital, mais crucial. Eu quero perguntar para você: o quanto você realmente conhece a Deus? Que Deus você tem? Eu lancei um desafio, talvez eu desafie vocês também. Hoje à noite, quando chegar em casa, pega um papel e uma caneta, escreva que Deus você tem. Abraão conheceu Deus como Deus El Shaddai, e você conhece Deus como o quê? Nas suas experiências, você consegue relacionar que Deus você tem? Consegue relacionar? Toda vez que você invoca, o que acontece? Toda vez que você está em apuros, volta para o Senhor, o que acontece? Toda vez que você, a sua alma é rebelde e você se arrepende, o que acontece? Quem aqui tem experiência com o Senhor? Tem certeza? Pode relacionar essa noite? Relacione esse Deus que você tem. Quem é esse Deus que você tem? Abraão, ele conheceu a Deus El Shaddai. Por isso que Paulo registra lá em Romanos 4 que Deus Abraão tinha. Romanos 4. Que Deus Abraão tinha. Versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações se constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Se você perguntar para Abraão: Abraão, que Deus você tem? O meu Deus é um Deus que vivifica os mortos. O meu Deus é um Deus que chama à existência as coisas que não existem. Você consegue relacionar esse Deus? Você conhece esse Deus? Eu temo, irmãos, que nós temos tantas informações objetivas e não temos conhecimento subjetivo. Conhecemos tanto do que os outros falam, mas na minha experiência não tenho tanto conhecimento de Deus. Irmão, nós precisamos tanto do conhecimento objetivo e muito mais transformar tudo isso em conhecimento subjetivo. Por isso é importante nós ruminarmos a palavra, o alimento diário, as mensagens. Não deixe passar superficialmente. Aprofunde. Você vai ganhar conhecimento de Deus subjetivo, tá? Bom, eu vou seguir um pouquinho mais então. Você sabia? Eu nem falei, da própria experiência de oferecer Isaque, tá? Está incluído. Eu só não estou tendo tempo de explicar tudo isso. E você sabia que Abraão não conhecia a Deus como Jeová? Êxodo capítulo 6, versículos 2 e 3, dá uma olhada. Falou mais
Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso aqui é El Shaddai. Eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Esse o Senhor, Senhor, todas as letras em português, Senhor, estão em letras maiúsculas, ou nós chamamos de todas estão em caixa alta. Aqui quer dizer que esse nome aqui é um nome especial de Deus, que alguns transliteraram para Jeová, mas essa pronúncia não está boa. Essa palavra Jeová, ou Senhor, é formada por 4 alfabetos hebraicos, 4 consoantes. Sabe o que é consoante? O que é consoante? Pega todo o nosso alfabeto, tire as vogais, o resto são consoantes. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U, as vogais são justamente para poder pronunciar, não é? As consoantes sem as vogais não se pronunciam, não conseguem pronunciar. Mas aqui, o nome de Deus é um nome formado por 4 consoantes. A primeira letra, porque a letra hebraica é escrita da direita para a esquerda. A primeira letra é Yud, a segunda letra é Rei, terceira letra é Vav e quarta letra é Rei. Isso em hebraico. Transliterando para nosso abecedário, nosso alfabeto, a primeira letra é Y, a segunda é H, terceira letra é W e a quarta é H. Y, H, W, H. Leia para mim, Y, H, W, H. Como é que você lê? Não dá para ler, não é isso? Não dá para ler. Por isso que Abraão não conheceu a ele por esse nome. E esse nome, e cada alfabeto hebraico representa um número, porque eles não trabalhavam com algarismo romano. Então, A, por exemplo, é o número 1, B é o número 2, C é o número 3, D é o número 4, e Y representa número 10, e H representa número 5, e W é número 6, e H número 5, então é 10, 6, 5, 6, 10, 6, 5, 6. Por que será que Deus foi escolher um nome tão difícil para pronunciar, que hoje até os judeus não sabem como pronunciar? Porque os primeiros que pronunciaram esse nome, de uma determinada época para cá, eles proibiram de pronunciar o nome de Deus, como que tomasse o nome de Deus em vão, que é o terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Então eles pararam de pronunciar esse nome, e toda vez que na escritura deles, quando chega a esse nome Senhor, né, eles pronunciam Adonai, eles chamam de Adonai, que é o Senhor mesmo, e não YHWH. Então tem que ter algum significado. Esse YHWH, muito provavelmente alguns chamam de Yahvé, ou Jave, ou Yahvé. Ainda assim, não se sabe a pronúncia certa. Irmãos, tem que ter algum significado, porque Deus foi escolher 4 letras consoantes e tem esse número 10, 5, 6, 5. Irmãos, é que aqui eu vi que não tem projeção, não tem telão, tal, por isso que eu não trouxe um vídeo.
Tem um vídeo que eu iria mostrar para vocês, que um cientista explica que dentro do DNA humano, na molécula do DNA humano, tem aquelas duas dupla espiral. Vocês sabem do que eu estou falando? DNA humano tem a dupla espiral, não tem? Essa dupla espiral traz todas as informações dos seus ancestrais, por parte do pai e por parte da mãe. Contém todas as informações genéticas nessa dupla espiral. E essa dupla espiral são interligadas por algumas pontes, não é isso? Essas pontes fazem ligação entre essas duas espirais. E essas pontes, de um ponto, da primeira ponte à segunda ponte, tem uma distância de 10 informações genéticas. Da segunda ponte à terceira ponte tem 5 informações genéticas. E da terceira ponte à quarta ponte tem 6 informações genéticas. E de quarta ponte para quinta ponte tem 5 informações genéticas. E assim repete 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5. Dentro da sua molécula do DNA, Deus colocou a assinatura de Deus em você. Isso é impossível de ser obra do acaso, impossível. Deus simplesmente assinou a sua obra no homem. Isso está na nossa molécula, está no nosso DNA. Essas informações estão no nosso DNA. Por isso, irmãos, Deus fez questão de seu nome ser YHWH, Yahvé, Javé. Algumas versões em português, né, se eu não me engano, a versão King James, em português, já traduz para Javé, né, e alguns outros, Yahvé, que é o Jeová, convencionalmente chamamos de Jeová. Na verdade, essa pronúncia não está boa, mas de qualquer forma, irmãos, esse nome é maravilhoso. Mas que significa? Qual o significado real para nós entendermos melhor? Ninguém ousou perguntar a Deus, mas um homem perguntou a Deus, sabia? Quem foi esse homem que perguntou a Deus? Moisés perguntou a Deus. Capítulo 3, volta um pouquinho. Capítulo 3 de Êxodo. Senhor Jesus. Moisés achava que ele ia ser salvador da pátria. Quando completou os 40 anos de idade, ele saiu para fazer justiça pelo povo de Israel e matou um egípcio. E no dia seguinte ele descobriu que Faraó ficou sabendo. Ele teve que fugir. Foi para Midian, no deserto de Midian, e ficou ali 40 anos apacentando rebanho de Jetro, seu sogro. 40 anos perdidos, mas não perdidos. Deus fez morrer toda a sua capacidade natural. Quando completou 80 anos de idade, é isso, né? Deus lhe apareceu numa sarça, no monte Horebe, que é o monte Sinai. Capítulo 3, versículo 2. Versículo 1 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Horebe é o monte Sinai, é igual. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui.
Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Disse mais: eu sou Deus e teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Qual é o significado de uma sarça que Moisés viu? Com fogo ardia sobre a sarça, mas a sarça não se consumia. Todo fogo que você vê pegando no mato, né? O combustível é o mato, para alimentar o fogo, não é? Mas aquele fogo sobre aquela sarça era um fogo especial, era o fogo santo de Deus. O fogo de Deus, irmãos, não precisa da sarça para combustível. Deus, ele tem o seu próprio combustível. Deus é combustível para ele mesmo. O poder de Deus é suficiente para fazer a obra dele. Ele só precisava da sarça para se manifestar na sarça. Esse é o sinal para todos nós que queremos servir ao Senhor aprender pelo resto da nossa vida. Nós somos, irmãos, como servos, apenas uma sarça. A sarça, irmão, não presta para nada. A sarça é feia. A sarça faz parte de um espinheiro. A sarça só machuca os outros, não é? Quando o Senhor coloca a gente junto para edificar com outros santos, outros irmãos, a gente só fica espinhando os outros, não é isso? A sarça só serve para isso. Mas, irmãos, quando Deus nos usa, Deus faz o fogo aparecer na sarça. Deus santifica essa sarça, não é? Você quer ser usado por Deus? Não é maravilhoso ser usado por Deus? Quando Deus não nos usa, irmão, nós somos feios demais. Uma sarça é feia demais, é um espinheiro, né? É agressivo. Todo mundo que olha para nós enxerga de maneira agressiva. Você machuca todo mundo, machuca tua mulher, machuca teu marido, machuca os irmãos que estão em volta, seus filhos, seus pais, não é isso? Então a gente machuca todo mundo, é ou não é? Mas um dia o Senhor nos chamou para servir ao Senhor. E a partir daí você tem que entender, irmãos, Deus quer usar você, não a sua habilidade natural, não a sua capacidade natural. Deus é Deus. Deus é capaz de colocar um fogo em você sem consumir você. Ele mesmo é Ele. Os irmãos entendem? Não. Só que a sarça, depois que o fogo usa a sarça estufa o peito e diz: Deus me usou, eu sou demais, né, Joel? A gente começa a dizer: eu, né? Foi muito usado por Deus no passado. Vocês já viram ali, ó, trouxe tantas pessoas para a igreja, quantas pessoas foram ajudadas por mim, quantas igrejas foram ajudadas por mim, tá? Irmãos, a sarça começa a achar que foi ele. Ontem eu disse, parece aquele papagaio de pirata que quer tirar foto com todo mundo, achando que todo mundo quer tirar foto com ele, né? Então, irmãos, nós temos que entender, irmãos, somos... Em 2 Coríntios 4, Paulo fala assim: somos apenas o quê? Um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, não é? 2 Coríntios 4, 7, você pode verificar em casa, né? Então, irmãos, nós que somos, irmão, nós somos apenas pela misericórdia de Deus, um instrumento, um canal usado por Deus. Eu falei ontem, um irmão perguntou para mim, pedindo ajuda, o que é ser servo inútil? Eu respondi para ele: servo inútil é desde o momento que Deus usa aquele servo, depois esse servo acha que foi ele que produziu todo aquele efeito, todo resultado, ele se torna um servo inútil. É ou não é? Irmãos, que Deus possa continuar usando você. Eu estou falando de experiência própria. Eu tenho a função, eu tenho um papel de não apenas trazer conhecimento bíblico para vocês. Eu tenho a função, eu tenho uma responsabilidade
de trazer uma palavra profética que dê direção para vocês e dê alimento para vocês. Isso tem que vir da parte de Deus, não de mim. Você não precisa dizer, né, a esse pastor que perguntou para mim, ele perguntou assim, um verdadeiro servo, depois de usado por Deus, não tem que se manter humilde? Um verdadeiro servo de Deus não é humilde? Eu falei para ele, na verdade, ele não só tem que ser humilde, mas ele precisa ser humilde para não perder a sua função. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. No momento em que aquela sarça, eu estou falando de mim, aquela sarça, achar que essa sarça, pode produzir alguma coisa de si mesmo, a presença de Deus se retira de mim, a unção de Deus se retira de mim, não há mais palavra profética, não há mais revelação, a unção some, a presença de Deus some. Por isso, irmãos, eu não posso pisar na bola. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não posso me orgulhar de jeito nenhum, eu não posso me tornar arrogante, eu não posso. Se eu quero me manter, irmãos, continuar sendo esse canal para Deus me usar para trazer essa palavra, irmãos, eu tenho que estar dentro das condições de Deus. É ou não é? Que Deus faça de você um canal de bênção. E não só uma vez, não só o Senhor ter usado você uma vez, Ele possa usar você continuamente. Mantenha-se humilde, mantenha-se debaixo da bênção do Senhor. E foi nessa hora que Deus enviou a Moisés. Moisés, eu vou enviar você vai falar para o faraó, deixa aí meu povo que me sirva no deserto, né, para tirar o meu povo, né, do Egito, e você vai falar para o povo de Israel que Deus enviou você para tirá-lo de Israel. Mas aí Moisés falou, mas quem sou eu? Quem sou eu? Olha aqui no versículo 13, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier ao auxílio de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Irmãos, qual é o seu nome? Que lhes direi? Versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás ao filho de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Irmãos, a palavra YHWH significa eu sou o que sou. Nosso Deus é um Deus que é o eu sou. Ele é tudo que o homem precisar, Ele é. Ele é hoje, Ele era ontem, Ele será amanhã. Ele é ao longo do tempo, desde a eternidade passada até a eternidade futura, Deus é o eu sou. Amém? E também Ele é o eu sou em termos de espaço. No tempo Ele é o eu sou. Vocês se lembram quando em João 8:58, dá uma olhada, João 8:58. Versículo 56 fala assim, Abraão vosso pai alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se, Jesus disse. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Como respondeu Jesus? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de existir Abraão, eu sou. Antes de existir qualquer coisa, ele era o eu sou. E para o futuro, ele continuará sendo eu sou. Agora, isso em função do tempo, mas e no espaço?
Ele é aquele, irmãos, que é todas as coisas positivas desse universo. Por exemplo, em Efésios 1, que nós lemos agora há pouco, eu não li o versículo, Efésios 1, ó Senhor Jesus. Efésios 1, Deus deseja encabeçar todas as coisas em Cristo, mas para fazer isso ele precisa encabeçar a igreja primeiro, por isso que o versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é a plenitude de Cristo, que a tudo enche em todas as coisas. Irmão, Cristo simplesmente é tudo, Ele enche tudo, e a igreja é sua plenitude. Não sei se você está me entendendo, acho que você não está me entendendo, né? Ó Senhor Jesus. Deus vai encabeçar tudo em Cristo, onde não haverá, onde está esse versículo? Não haverá grego, não haverá bárbaro, cita, porém, Cristo é tudo e em todos. Cristo será tudo e em todos. E quando chega, eu falei isso já em 1 Coríntios 15, quando Cristo entregar o reino ao Deus Pai, e finalmente o que vai acontecer? No versículo 28 de 1 Coríntios 15, quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deus vai ser tudo em todos. Ele é o eu sou no tempo, Ele é o eu sou no espaço, Ele é simplesmente eu sou em tudo. Irmão, você tem Ele como seu Deus, El Shaddai, Deus eu sou. Que mais lhe falta? Colossenses 3:11, que fala Cristo. Vamos ler, né? Vamos ler. Para completar, né? É bom a gente ler. Colossenses 3:11. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo e em todos. Cristo é tudo em todos. Irmãos, por isso que Deus quer que a gente conheça a Deus mais, conheça a Ele mais. Eu não tenho essa noite mais tempo, irmão, para desenvolver, né? Lá em Gurupi eu consegui levar os irmãos até mostrar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados para o homem conhecer a Deus. Finalmente tinha alguma coisa escrita para que o homem pudesse meditar sobre a lei, para conhecer a Deus cada vez mais. Mas, irmãos, eu acho que é suficiente essa noite, eu não vou falar mais do que isso. Eu espero que, até amanhã, eu espero que você, irmão, dessa noite, tenha um coração de dizer: Senhor, eu, diante de tantas informações objetivas, eu preciso te conhecer subjetivamente. Senhor, eu preciso ter mais conteúdo. Quanto mais eu tenho o Senhor dentro de mim, eu tenho mais a santidade. Quanto mais eu tenho Deus dentro de mim, tenho mais a sua justiça, santidade e a sua glória. Irmãos, é isso que Deus quer trabalhar em nós, fazer com que esse Cristo que é tudo em todos, esse Deus que é o quê? Que é eu sou, seja totalmente saturado dentro do nosso ser tripartito. A nossa alma
tenha essa transformação metabólica, que o Senhor possa tirar aqueles elementos naturais nossos do velho homem, que os elementos do novo homem, né, possam entrar em nós com a vida e natureza de Deus, para que nós o conheçamos de fato, e nós vamos ser esse povo de Deus que vai cumprir a vontade do Senhor. Quando a gente for nessas cidades do Ceará, nós vamos, né, eu falei do litoral leste, litoral oeste que nós somos, né, aquele dia para Lagoinha, né, eu falei que ali tem várias cidades do litoral que o Senhor pode desenvolver muito, não é isso? Litoral leste, os irmãos já estão indo lá também, desenvolvendo, e todo o estado do Ceará, irmãos, eu creio que se vocês todos tomarem esse encargo, né, sendo abençoados por Deus, e sendo uma bênção de Deus, vocês poderão ir para esses diversos lugares e plantar a árvore da igreja. A vida da igreja será espalhada em todo lugar. Alguns de vocês, eu sei, que se aplicaram na vida da igreja aqui. Enquanto viveram aqui, vocês aprenderam, vocês serviram, vocês amadureceram, cresceram aqui, e um dia, pelo trabalho ou por outra razão, o Senhor desloca vocês para uma outra cidade, vocês poderão ser uma bênção naquela cidade. E assim o Senhor vai, vai soberanamente nos deslocando, e as suas igrejas vão se aparecendo. A vida da igreja estará acontecendo em cada cidade. E assim, irmãos, nós não ficamos parados no nosso ninho, não ficamos parados na nossa comodidade, na nossa zona de conforto. Que o Senhor possa encher o Ceará, encher de água de chuva, chuva do céu, né, e inundar Ceará. Eu creio, irmãos, que dias melhores virão. 2019, irmãos, será um ano de bênção. Eu acredito nisso. O Senhor abençoe vocês. Jesus é o Senhor.